Oi, turma, tudo bem? Vamos ver então essa atividade, verbos mudando o tempo verbal na frase. Bom, o que significa mudando o tempo verbal? Ou seja, é para colocar, se a frase estiver no presente, eu posso colocar no pretérito. Se a frase estiver no pretérito, eu posso colocar no presente, no futuro. Se a frase estiver no futuro, eu vou colocar no pretérito ou no presente. Vai depender do que a comanda da atividade estiver pedindo. Exemplo, então nós vamos fazer exemplos aqui de frases para a gente colocar a frase no pretérito ou passado, mesma coisa. Primeira frase, então. Vou ao mercado fazer compras. Vou é o verbo, fazer também. Então, como essa frase ela está no presente, como eu vou colocar ela no pretérito? Vou ao mercado fazer compra. Eu quero falar que eu já fui ao mercado. Fui, deixa eu mudar aqui, colocar tudo de letra bastão para ficar maior. Fui, ó, de vou, que seria o presente ou o futuro, vou. Passado, fui, né? Fui. Observe que eu não preciso usar a palavrinha, não tá pedindo para usar ontem, nada. Só o verbo já indica que é pretérito. Fui ao mercado fazer compras. Olha só nessa frase, o fazer continua a mesma coisa, porque eu fui ao mercado fazer compras, eu tô falando que eu fui fazer compras. Esse verbo não mudou, eu não precisei mudar e a minha frase ficou no pretérito. Fui ao mercado fazer compras. Vendo que eu não incluí nenhuma palavrinha a mais, só mudei o verbo. Só o que eu precisei mudar foi o verbo de vou, que estaria no futuro. Vou ao mercado fazer compras. Coloquei no pretérito. Fui ao mercado fazer compras. Outra frase, outro exemplo. Minha mãe faz doces deliciosos. Bom, vou colocar a frase, o verbo faz, né? Não mudou a pessoa continua sendo minha mãe. Ela faz ou ela fez? Fez doces deliciosos. Então, ó, faz, minha mãe faz doces deliciosos, está no presente. Eu quero pôr ela no pretérito. Minha mãe fez doces deliciosos. Ela fez, ela já não está mais fazendo, ela fez. Então, essa frase está no pretérito agora. Então, observem que, ó, minha mãe é a pessoa, não muda. Doce é o substantivo e deliciosos é o. Lembre. Como é que fala? Deliciosos é o que dos doces? É um adjetivo. Uma qualidade, doces deliciosos. Então, eu precisei mudar só esse verbo aqui, faz. Agora, outra frase. O passeio é muito divertido. Quero colocar essa frase no pretérito. Vamos ver. O passeio não vai mudar, né? Aqui o não muda, passeio não. O passeio é muito divertido. O passeio foi muito divertido. Sempre que eu quiser saber como é que eu vou colocar no pretérito, vamos pensar. Se eu fosse falar de ontem. O passeio ontem foi muito divertido. Eu não falo, o passeio ontem é muito divertido. Passeio ontem foi muito divertido. Aqui eu não estou usando a palavrinha ontem, mas a gente pode pensar nisso para lembrar, para saber como que vai ficar a frase. Como essa daqui, minha mãe faz doces deliciosos. Se eu fosse falar que ela de ontem, eu não ia falar. Minha mãe ontem faz doces deliciosos.
Minha mãe ontem fez doces deliciosos. Então, eu sempre posso colocar assim na minha... Se na minha frase não tiver a palavrinha ontem, né, o tempo, indicando o tempo, eu não preciso colocar, tá? Se ela tiver, mantém. Se ela tiver, por exemplo, que nem essa, ó. Hoje como pipoca e assisto filme. Hoje é presente, eu quero falar do passado. Então, não é mais hoje, foi. Passado é ontem. Ontem como pipoca e assisto filme. Não, é ontem o quê? Ontem comi pipoca e... Ontem comi pipoca e assisto filme? Não, assisto é presente. Eu assisti. Assisti o filme. Ontem comi pipoca e assisti o filme. Outra frasinha aqui para encerrar. Nós vamos ao cinema hoje. Tá vendo? A palavrinha hoje indica o tempo presente. Eu quero colocar essa frase no passado. Então, eu não vou mudar a pessoa, que é nós. Nós vamos ao cinema ontem? Não, né? Nós, o quê? Já passou. Nós fomos. O verbo precisa combinar com a pessoa. Nós fomos ao cinema hoje? Nós fomos ao cinema hoje? Não, nós fomos ao cinema ontem. Semana pode ser ontem, semana passada, mas aqui tá pedindo, se tivesse escrito aqui, nós vamos ao cinema amanhã, seria o futuro. Então aqui a gente colocaria nós fomos ao cinema ontem. Então a gente vai mudar aqui a palavrinha de hoje para ontem. Então, e assim por diante. Eu fiz lá os vídeos explicando que o verbo combina com a pessoa, né? Quando a gente usa a pessoa. Então, se a pessoa está no plural, né? Primeira pessoa do plural, o verbo precisa estar combinando com essa pessoa do plural. Então, o verbo tem que estar no plural também. Então, não pode também, não pode escrever nós fomos, por exemplo. Porque fomos não é, apesar de estar errado, mas ele precisa, ele tem que estar no plural, o verbo, combinando com a pessoa no plural. Aqui, ó, hoje como pipoca e assisto. Então, tá no hoje como, tá falando de quem? Da primeira pessoa, eu como, eu assisto. Ontem comi e assisti. Então, tá no singular, na primeira pessoa do singular. O passeio. Então, está no singular. É muito divertido. O passeio foi muito divertido. Eu não poderia colocar o passeio foram muito divertido, por exemplo. Porque aqui precisa combinar com a pessoa, combinar com o substantivo que está no singular. Então, o verbo também vai combinar. Minha mãe fez doces, né? Fez. Então, precisa sempre minha mãe é ela, né? Ela. Minha mãe é ela. Não é eu, é ela. Ela fez. Ela é singular. Então, o verbo também está no singular. Fez. Bom, espero que tenha ajudado vocês a lembrar um pouquinho de fazer a atividade 5, que algumas crianças falaram que estavam com dúvidas. Um beijo. Saudades.